Nessa sala aqui não é só eu de monitor, mas tem também mais 3 colegas aqui também. A Marcela Peruzzi, tá aqui também dentro da reunião, a Thaísa e a Querina também, certo? Deixa eu ver, acho que elas têm aqui. Acho que tá todo mundo aqui. Enfim, eu queria ver. Estamos aqui na aula na sala 3, que é a CV Ecodesign. Quem é a nossa especialista aqui é a Larissa Bosson. Larissa Bosson, tá aí? Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa e é Bozon que fala, mas foi quase. Quase. Faltou só um pouquinho de dicção. Não, mas você foi bem. Tem gente que fala Boston. Não, mas Várias coisas aí. É um sobrenome bonito, admito. É um Boston, né? Obrigada. Então, pessoal, meu nome é Larissa. Eu sou a instrutora de hoje. Eu trabalho na FIENG. Eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Cefet e estou fazendo um MBA em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança. Ó, bonito currículo aí, ó. Pensei que era ser a Larissa. Tá curtinho porque eu sou novinha ainda, mas tá Nossa, indo. mas aí o caminho o caminho tá indo bem. O caminho tá indo bem. Ô, Larissa, antes da gente começar a nossa aula, eu vou colocar nossa reunião para gravar. Mentira, alguém já colocou. Alguém já começou. Já iniciei, eu, Valentim. Obrigado, Marcela. Então, já aproveitamos aqui que já estamos gravando. A gente pode começar assim a nossa apresentação sobre o tema, o ecodesign. No caso é a minha, né? Isso. Então tá bom, gente, vou começar aqui, só um instante. E lembrando que eu estou de home office, eu sou mãe de gatos, então se escutarem algum barulho de alguma coisa caindo, foram eles, tá? Se a internet cair também e eu voltar, vocês podem me interromper e falar onde eu parei, tá Não, bom? beleza, eu acho que tá perdoado. Se o gato aparecer ainda na frente de sua tela, acho que é normal também. É normal, né? É sempre assim, já fui em muitas reuniões que eles fizeram companhia. E pode se sentir à vontade, tipo assim, se você quiser também começar pelo ACV também, tipo assim, a apresentação é sua. Eu quero que também o pessoal que se sinta à vontade para fazer perguntas, abrir o chat, abrir a câmera, porque esse aqui é o momento de conversa, um bate-papo mesmo. Isso mesmo. Vocês aproveitem, tirem as suas dúvidas e consigam aí pegar toda a informação possível para as próximas etapas. E essa aula eu vou solicitar muito vocês, viu, gente? Uhum. Então fiquem espertos aí. Eu vou compartilhar então a minha tela. Quando vocês começarem a ver, vocês me avisem, tá bom? Beleza. Vocês estão vendo a tela? Eu acho que tá carregando ainda para mim. É. Minha internet também não é das melhores. Sim, é do grupo, mas e a aula Isso, mesmo? eu vou colocar ainda, só para saber se vocês estão vendo a tela. Isso, tô sim. Agora sim. Ô, Valentim, peraí. Alguém fez alguma pergunta agora? Oi, alguém me chamou também? Eu não vi. E, pessoal, como eu vou estar apresentando, eu não consigo ver se alguém levantou a mão, também não consigo ver o chat. Aí, se alguém puder controlar isso para mim, algum dos organizadores. Eu e os monitores, a gente pode ficar dando uma olhada nas perguntas, e aí, assim, se você prefere que tem problema te interromper para alguma coisa? Não, pode interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Não, tranquilo, então. Então, beleza, pessoal, tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, sim. Então, eu vou começar. Então, eu resolvi fazer uma aula sobre gestão e tecnologias ambientais. Vou abordar a avaliação do ciclo de vida e o ecodesign, mas primeiro eu quero abrir a cabeça de vocês sobre o meio ambiente, sobre tecnologia, sustentabilidade, tá? Então, primeiro eu queria saber, quem aí sabe o que é meio ambiente? O que vocês entendem por meio ambiente? A Amazônia? Amazônia. Quem mais? O meio que a gente vive, no caso. Uhum. Mais alguém quer arriscar?
Então tá bom, pessoal. Então, muita gente acha que meio ambiente é só a Amazônia, né? Como o coleguinha falou. Não que você esteja errado, ela faz parte sim do meio ambiente. Mas todo mundo acha que meio ambiente é só a planta, é só a árvore, é só a florzinha ali, o sol, o céu. Mas acontece que não é só isso, né? De acordo com a ONU, o meio ambiente ele é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Ou seja, é igual o outro coleguinha falou, é onde a gente vive, é tudo relacionado a tudo que a gente vive. Ok? E agora eu quero saber quem arrisca falar o que é isso aqui que está aparecendo na tela. Painéis solares? Painéis solares. Isso aí, isso aqui são painéis ou placas solares, que é a energia fotovoltaica, né? Que nada mais é do que a energia do sol. Essa energia ela é uma energia renovável, porque a gente espera pelo menos que o sol volte todos os dias, né? De manhã. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. E é uma energia limpa também, porque ela não emite gás poluente. Mas a gente não vê isso muito no Brasil, né? Até que agora está aparecendo um pouco mais. Mas antes era uma energia muito cara, que só pessoas com alto poder aquisitivo conseguiam ter. E também só empresas maiores, empresas grandes com muito dinheiro, né? Hoje a gente já consegue ver essa tecnologia em alguns prédios, em algumas casas. Teve até uma oficina mecânica que eu fui visitar uma vez e o dono estava me mostrando todo feliz que ele tinha comprado uns painéis solares e que todo o dinheiro que ele tinha investido já tinha sido recuperado e ele estava conseguindo ainda vender a energia dele. Então, além dele não pagar para ter energia elétrica, ele estava conseguindo ter uma renda vendendo essa energia, né? E eu quero que vocês fiquem pensando um pouco, não é para responder agora, se essa energia é uma energia sustentável. Ela é renovável e limpa. Ela é uma energia sustentável? Vai pensando aí. E eu quero saber quem sabe o que é isso aqui. Um de cada vez, gente. Gerador eólico? Eólico. Isso aí. Esse lugar aí, com essas turbinas, é uma fazenda eólica, né? Que é a energia da força dos ventos. É uma energia renovável também, porque o vento não acaba, né? Ele se renova. E também é uma energia limpa, porque não emite... Olha o pelo na minha boca, eu falei dos gases. Não emite gases poluentes, né? Mas olha só o tamanho disso tudo, gente. Se vocês pegarem essa turbina aí do meio e seguirem para baixo, vocês vão ver uma caminhonete. Olhando o tamanho da caminhonete, dá para ter uma ideia do tamanho dessa turbina, do tamanho de uma única pá. Tenta comparar aí o tamanho da pá com a caminhonete. E olha a área gigantesca que precisa ser utilizada para colocar essas turbinas. Até lá no fundinho tem uns risquinhos brancos, aquilo tudo ainda é turbina, né? Então eu queria que vocês pensassem novamente. Isso é uma energia renovável e limpa. Mas será que ela é sustentável? E agora eu vou falar de sustentabilidade. Bom, antes de eu falar o que é sustentabilidade, a resposta para a minha pergunta anterior é depende. Mas, Larissa, se a energia é renovável, se não emite nenhum poluente, por que ela não é sustentável? Bom, vou dar um spoiler para essa resposta. Na questão, por exemplo, dos painéis solares, a gente não pode colocar os painéis solares em qualquer lugar. Por exemplo, não pode colocar o painel solar perto de aeroporto, porque pode ter reflexo e a pessoa não consegue, né, pilotar o avião. Além disso, no caso das fazendas eólicas, igual eu tinha mostrado para vocês, olha o tamanho daquilo ali. Será que é viável para todo lugar? E além disso, teve um caso, né, meio trágico, bem trágico, na verdade, que foi numa fazenda eólica no Rio Grande do Sul, se não me engano, que eles tiveram problemas com aves migratórias, né? As aves, elas passavam pelo lugar onde eles colocaram essa fazenda, só que elas tiveram que mudar a rota delas. Mudando a rota delas, elas passavam por plantações e comiam a plantação de todo mundo, entendeu?
E por que eu falei isso tudo? Porque muita gente acha que sustentabilidade é simplesmente não causar nenhum impacto ao meio ambiente. Só que essa forma de pensar está errada. Que a sustentabilidade, na verdade, ela é um tripé, né, que chama Triple Bottom Line, que é justamente o equilíbrio do ambiental, social e o econômico, tá? Não é levar em conta apenas o ambiental, o social e o econômico também. Além da sustentabilidade, tem o desenvolvimento sustentável, né? Que é conseguir produzir os nossos produtos, mas tá certo, é isso. Gerar receita, dar continuidade às nossas atividades. Tudo isso em equilíbrio com os recursos naturais, né? Então, o desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento econômico, social, tecnológico, tudo isso sem provocar o esgotamento dos recursos naturais, né? Suprindo as nossas necessidades, permitindo que a gente se desenvolva, só que sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Isso aqui, gente, é a Agenda 2030, que é uma agenda que a ONU lançou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esses 17 objetivos, eles devem ser alcançados até 2030, né? Tudo isso para erradicar os maiores problemas socioambientais que existem hoje. Os ODS, eles englobam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, né? Da sustentabilidade, igual eu tinha mostrado para vocês. Aí tem alguns exemplos, né? Por exemplo, erradicação da pobreza, que pega o social, a fome zero e agricultura, que também é social, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Na parte ambiental, a gente pode olhar ali, por exemplo, o 13, que é a ação contra a mudança global do clima, o 14, que é justamente para a conservação da vida aquática, o 15, que é preservação de ecossistemas e biodiversidades. Na parte econômica, tem aqui como exemplo, deixa eu ver, o 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Tem o 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Mas como que surgiu esse conceito da sustentabilidade? Bom, primeiro, em 1960, que era no mundo pós-guerra, as pessoas, os países não estavam muito preocupados com o meio ambiente, não. Eles estavam preocupados mesmo era em reconstruir as cidades, né? Porque foram destruídas por causa da guerra e tudo mais. Acontece que em 1969, aconteceu um caso engraçado, para não dizer que é trágico, que foi um rio famoso nos Estados Unidos que ele pegou fogo. As pessoas jogavam tanto resíduo nesse rio, que acabou formando um bolsão de gás metano. Então, alguém deve ter acendido um cigarrinho e jogado lá, aí causou essa explosão, pegou fogo, né? Aí o povo começou a pensar, gente, a gente precisa de lei ambiental. Foi aí que, em 1971, saiu a Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos. Em 1972, teve a Conferência das Nações Unidas da ONU, que foi a primeira grande conferência sobre o meio ambiente. Aí, em 2081, 10 anos depois da Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos, o Brasil criou a Política Nacional de Meio Ambiente nossa, né? Eles pegaram a Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos e a da França, juntaram, fizeram um Frankenstein, mas hoje esse Frankenstein ele é referência, né, para vários outros países. Em 1984, aconteceu o acidente de Bhopal, né, a tragédia de Bhopal, na Índia, que foi o maior desastre químico da história, que foram 10 toneladas de gases tóxicos que vazaram de uma fábrica de agrotóxico, né, gases letais. Então, eu não lembro exatamente dos números, mas eu acho que foram, assim, uns 8 mil mortos em 3 dias e mais de 150 mil pessoas com doenças crônicas. E até hoje ainda tem indícios de que a água está contaminada, a água subterrânea, o solo. Então, foi um desastre gigantesco. Aí os países começaram a voltar
o olhar deles para as indústrias, né? Foi aí que surgiu o conceito de produção mais limpa, que nada mais é do que reduzir ou eliminar a poluição durante o processo produtivo. Depois eu vou falar um pouco mais de produção mais limpa para vocês. E em 1992 teve a Agenda 21, né, que saiu de uma outra reunião que a ONU fez, e essa agenda, ela dá diretrizes de meio ambiente para as empresas, né. Em 1996 surgiu o Sistema de Gestão Ambiental, que é todo um passo a passo, que são vários itens que as empresas precisam ter para elas receberem uma certificação de que elas têm um bom desempenho ambiental. E lá por volta de 2000 que surge o movimento sustentável, né, que a palavra sustentabilidade se torna moda e as pessoas realmente começaram a dar valor a isso. Essa aqui é para dar polêmica, pessoal. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? É garimpeiros, eu acho. Negócio de extração de ouro, de minérios. Mas alguém quer arriscar? Um de cada vez. Isso parece aquele negócio de cimento, que tem que se fazer extração de calcário para fazer o processo de cimentação. Beleza. Então, gente, na verdade, eu não sei exatamente o que é essa máquina aí, não. Mas isso aqui é mineração, tá? Isso aí deve ser uma esteira, alguma coisa do tipo. Mas eu coloquei a imagem da mineração aqui, porque eu queria ver com vocês aí quem acha que a mineração tem que acabar. Assim, acabar é uma palavra forte. Mas e ela traz muito dano pro meio ambiente lá atrás. Devia mudar. Acabar Alguém? não. Porque Acabar não. Porque se acabar, não tem como a gente viver quase, não viver mais, velho. A gente precisa de tudo. Tem ferro, tem minérios nos componentes eletrônicos. É muito importante, velho. Então, ninguém acha que tem que acabar. Então, tá bom, olha só. Porque, geralmente, quando eu faço essa pergunta, muita gente fala que tem que acabar sim, né? E, assim, eu sei que muita gente é contra a mineração. Eu não tiro muito a razão dessas pessoas, porque a gente fica realmente assustado com os gigantescos impactos socioambientais que a mineração traz, né? Mas, como eu falei, a sustentabilidade ela é o equilíbrio entre 3 pilares, que é o social, o ambiental e o econômico. E o que a mineração traz de benefício econômico para Minas Gerais, por exemplo, a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum, né, gente? Tem cidade que simplesmente acaba quando a mineração sai de lá, né? Então, tem cidades que praticamente são formadas, que todas as atividades econômicas são em função e ao entorno da mineração, né? Então, como o outro coleguinha falou, a mineração ela é essencial para a nossa vida, tudo tem mineração. Esse smartphone aí que está na mão de um monte de gente agora, que eu tenho certeza, ele é essencial para a nossa vida, né? Mas igual a outra colega falou, mas a mineração, ela causa esses impactos. E a gente está vendo muita coisa acontecendo agora. Então, ela deve ser realizada de maneira mais sustentável. Ela não deve acabar, mas ela deve ser realizada de uma maneira mais sustentável, né? E é isso. Agora eu vou começar a falar de tecnologias ambientais. O que é isso aqui, gente? Um drone. Isso aí, eu já ia falar que isso é fácil. Se ninguém falasse, eu ia ficar chateada. Bom, isso aqui é um drone, né? E eu tô mostrando esse drone aqui porque um dos meus trabalhos, uma das coisas que eu mais faço lá no FIENG é a confecção de mapas. E eu demoro, às vezes, mais de um dia para fazer um único mapa, né? Eu tenho que ir na empresa com o GPS na mão, andar a empresa toda para pegar os pontos, né? Passar essas informações para uma planilha, para passar para um software, para depois passar para uma outra planilha. Aí eu tenho que tratar a planilha para depois passar para um outro software. Então, assim,
Isso demora muito, muito tempo. E esse camaradinho aí, esse drone, ele faz isso tudo em 20 minutos. Ou menos, dependendo do que eu quero fazer. Você solta ele lá, ele pega a área que você quer e devolve o mapa para você prontinho. Aí vocês me perguntam, eu fico pensando aí. Olha, Larissa, então já você perde seu emprego, né? Pois é, gente, provavelmente. Se eu não buscar me desenvolver, se eu não procurar me renovar, eu vou perder o meu emprego mesmo. E não sou só eu não, viu? De acordo com a Universidade de Oxford, cerca de 47% dos empregos terão desaparecido nos próximos 20 anos. E não sou só eu, não é só motorista, não é só operador de telemarketing, não é só corretor, não. Nessa lista tem professor, tem médico, tem advogado, tem muita coisa, gente. E eu vou dar uns exemplos aqui. Tem um site que chama WebMT, que são... nele ficam vários sites de saúde, de consulta online. E esses sites, eles recebem mais visitas do que todos os médicos dos Estados Unidos juntos. Só para vocês terem uma noção de como que isso já está mudando. E tem uma outra coisa que é engraçada também, para não dizer que é trágico, que ao meu ver não faz muito sentido, que o Vaticano liberou a primeira licença digital a um aplicativo que chama Confissão, para as pessoas poderem se confessar para um robô padre. Ou seja, a pessoa não vai precisar nem ir mais para a igreja, né? Por isso que eu falo que a gente precisa ser long life learners. O que é isso? São pessoas que precisam estar sempre se desenvolvendo, estar sempre aprendendo. E isso vai ser exigido de todo mundo. A gente não pode mais pensar que, eu vou estudar o ensino médio, depois vou para a faculdade, depois eu nunca mais vou estudar. Não, isso é erradíssimo. A gente vai ter que estar sempre se renovando, porque as tecnologias, elas chegam e vão embora muito rápido, né? E esse aqui, gente, quem acertar é o nerd da turma, viu? Todo mundo cola nele. O que é isso aqui? Alguém sabe me falar? Ninguém? Ninguém não quer nem chutar. Eu ia falar alguma coisa sobre. Eu lembro que eu já fiz uma visita a um aterro, mas foi tanto tempo. Eu realmente não sei. Alguma coisa a ver com. Sei lá, alguma coisa parecida com aterro, não sei. Você tá indo pro caminho certo aí, resíduo. Já dei uma dica, hein, gente? Parece Eu uma usina de acho que isso compostagem, no pode- caso. Oi? Quem falou? Parece ser uma usina de compostagem. Usina de compostagem? Quem que tá falando? Eu, Ele não tá trazendo agora, não. Danilo. Danilo? Pessoal, cola no Isso. Danilo, porque nem adulto acerta isso aqui, viu? Adulto que eu falo assim, pessoa que já tá no ramo há muito tempo. Isso é uma usina de compostagem. E por que na grande maioria das vezes o pessoal não acerta o que é isso aqui? É porque isso não existe no Brasil. Né? Aqui no Brasil, quando você pensa em compostagem, você pensa em pegar uma caixinha, colocar uma terra lá, colocar o resto da sua comidinha, da sua fruta, casca de fruta, etc. Colocar umas minhoquinhas lá, tal, aí você pega esse adubo, coloca no seu jardinzinho, nas suas plantinhas, aí você pega o chorume, dilui com água e usa de fertilizante, não é isso? Então, e a gente só vê esse tipo de coisa mais em pessoal que tem sítio, pessoal que tem fazenda, a gente custa para ver uma coisa dessa em alguém que mora num prédio, por exemplo. Essa imagem aí é uma usina de compostagem que fica na Austrália. Eles pegam todo o lixo do país, né, colocam nessa usina e eles conseguem gerar uma quantidade absurda de adubo, uma quantidade fantástica de adubo. E, além disso, eles conseguem gerar energia com gás metano e também eles conseguem reutilizar a água do tratamento do chorume. E o que eles fazem com tudo isso? Eles vendem. Então, eles pegam uma coisa que, teoricamente, não teria valor, né? E transformam em renda. Uma renda muito, muito, muito boa. Isso é fácil, gente. Eu não vou nem dar tempo. O que é isso? O jardim suspenso, né? É um telhado verde.
Jardim suspenso, eu acho que pode ser aquele na vertical também, né? Isso eu não tenho certeza, não. Mas eu acho que isso aqui também é um jardim suspenso. Mas, enfim, o nome mais utilizado para isso é telhado verde. E alguém sabe para que ele serve? Seria para diminuir no caso, os raios solares que, tipo, batem no prédio, no caso. Exatamente. Pode falar, outra pessoa que ia falar, se quiser completar. Ninguém ia falar, não? Faz diminuir a temperatura do ambiente. Isso aí. Então, o telhado verde, basicamente, ele serve para controlar o microclima do local. E eles fazem exatamente isso que o outro coleguinha falou. A radiação ultravioleta, ao invés dela bater diretamente no telhado e provocar calor... Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então eu vou continuar. Então a radiação, ao invés de bater direto no telhado, ele vai nas plantas, né, que absorvem essa radiação e não deixam ela bater no telhado, então não gera calor. Então essas plantas, elas criam um ambiente climatizado, né? Elas reduzem a temperatura desses locais. E com isso tudo a gente economiza com energia, porque não precisa de ar-condicionado, e ainda dá para captar água de chuva que infiltra aí. A gente coloca umas canaletas lá, faz um projeto bonitinho e consegue captar a água ainda. E é lindo, né, gente? Eu, particularmente, acho maravilhoso. E tudo isso que eu tô falando de sustentabilidade, de tecnologias, é para chegar na indústria 4.0, indústria 4.0, que é a indústria do futuro, que é a evolução da internet das coisas. O ruim do Brasil, eu não sei se é bom e é ruim. O bom do Brasil e o ruim do Brasil é que o Brasil está sempre atrasado, né? É ruim estar atrasado, mas o bom é que a gente sempre sabe o que vai chegar aqui, né? Começa uma coisa lá na Europa, uma coisa nos Estados Unidos, e só depois que veio para cá. Mas a indústria 4.0, ela já chegou aqui. Ela ainda não dominou completamente, mas ela já chegou. Ela já é uma realidade aqui no Brasil. Bom, então vou falar um pouquinho sobre a indústria 4.0. Quais são as características da indústria 4.0? Informação, automatização, tecnologia e sustentabilidade, né? Então a indústria ela tem que ter essas quatro características, esses 4 pilares para ser considerada uma indústria 4.0. Informação, a informação é muito simples, né? A gente tem internet, tem o sistema interno das empresas, tem o Teams, que a gente está tendo aula agora, por exemplo. Então, tem várias ferramentas para disseminar informação, né? A automatização, já existe muita coisa que é automatizada, muitas máquinas, muitos sistemas, muitos projetos, muita coisa. Tecnologia, hoje a gente tem acesso a muita tecnologia, né? Por exemplo, olha vocês aí tendo EAD. Isso é uma tecnologia. E a sustentabilidade, que eu já expliquei para vocês, né? Então, aqui entrariam as boas práticas ambientais e sociais, então, toda a gestão ambiental de uma empresa. Aí eu pergunto para vocês, será que vocês se encaixam na indústria 4.0? Vocês, como futuros profissionais, será que vocês têm ou vão ter essas 4 características aí no LinkedIn de vocês? No currículo de vocês? Pode ser fora do LinkedIn também, porque tem coisa aqui que a gente não bota no LinkedIn, mas que faz parte da indústria 4.0. Alguém acha que se encaixa aqui? Bom, como vocês estão muito caladinhos, né? Vamos pensar um pouquinho juntos. Informação. Todo mundo aí tem WhatsApp, tem internet. Não sei vocês, mas eu sempre assisto G1, CNN. Todo mundo praticamente tem televisão aí, né? Ou computador aí na frente. E quem pega ônibus não vai escutando um podcast, às vezes? Não sei. Então, a informação tá aí. Então, a gente se encaixa na informação, né?
Automatização. Tem gente que tem a Alexa, né, que é aquela assistente virtual. Isso é uma automatização. Tecnologia. Olha aí de novo o bichinho que está na mão de vocês, o smartphone. Que conecta com o carro, conecta com o computador, daqui a pouco vai conectar até com geladeira. E falando em geladeira, tem geladeira que hoje já mostra o que tem dentro dela antes de você abrir. E tecnologia não é só aparelho, não. É, por exemplo, um inglês avançado, um Excel avançado, um Power BI, um QGIS, um ArcGIS, um AutoCAD. Isso tudo que eu estou falando são ferramentas que já chegaram e quando a indústria 4.0 dominar a ponto de não ter mais para onde a gente correr, a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que correr atrás dessas coisas, né? Então, fica a dica aí, gente. Excel, Power BI, QGIS, ArcGIS, AutoCAD, inglês fluente. Por enquanto, porque eu não sei quando vocês saírem da faculdade, provavelmente já vai ter surgido outra coisa. E sustentabilidade. O que adiantaria a indústria ter todo o sistema de gestão ambiental, todas as tecnologias mais avançadas, né, práticas e projetos sustentáveis, se os funcionários não ajudam, se eles não jogam o lixo no lugar certo, se eles não apagam a luz quando saem do banheiro, ou deixam o computador ligado de um dia para o outro, porque fica mais fácil depois, quando eles chegarem, já vai estar tudo ali, né? Enfim, essas coisas simples. Ou eles também não cumprem com a parte social, né, que também entra na parte de sustentabilidade, ou seja, tem atitudes racistas, machistas, ou eles maltratam um PCD, por exemplo, ou uma pessoa mais humilde do que eles, né? Tudo isso entra em sustentabilidade. Então, na sustentabilidade aqui, a nossa parte seria gerar receita para a empresa, conviver bem com as pessoas, né? Ser profissionais éticos, íntegros, e saber contribuir para o meio ambiente da empresa. Romântico, né, gente? Mas eu acho que a gente está no caminho, viu? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de profissionais. Tem o profissional de antigamente, né, que era assim, com a bolinha de peso amarrada no pé, né, que ele está preso no modelo tradicionalista. É aquele que pensa assim, eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, meu avô sempre fez assim, e é assim que vai ser. Né? E ele só pensa em lucro, não enxerga melhorias de processo, não agrega nada à empresa, não contribui para o futuro, pensa que o meio ambiente é plantar árvore, e ele vai acabar junto com o petróleo. Pode até demorar um pouco, mas vai acabar, e eu quero só ver o que a gente vai fazer quando acabar. E tem o profissional da indústria 4.0, que é aquele que eu falei que agrega ao seu currículo, né? Aquela pessoa que está sempre fazendo novos cursos, está sempre estudando, está sempre procurando se desenvolver. O long life learner, que eu falei, que é para aprender para sempre. Né? Então, ele economiza para a empresa, igual eu falei, ele agrega ao currículo, ele é mais competitivo por causa disso, tem contato com a tecnologia, preserva a integridade do meio ambiente, tem a consciência limpa e pensa fora da caixa. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho de gestão ambiental. Bom, espera aí rapidinho, pessoal. Tá aqui. A gestão ambiental de uma empresa é o que ela deve fazer, resumidamente, tá, gente? É o que a empresa deve fazer para minimizar ou eliminar os efeitos negativos das suas atividades no meio ambiente, né? Então, a gestão ambiental, ela compreende a gestão de resíduos sólidos, gestão de águas e efluentes, a gestão de emissões atmosféricas e adequação legal ambiental. Então, tudo isso deve ser controlado pela gestão ambiental da empresa. E aqui, é só para mostrar os tipos de empresa quanto à gestão ambiental. Tem a reativa, a responsável, a proativa e a competitiva. A reativa é aquela que pensa assim, eu não quero saber de meio ambiente, não vai dar nada para mim. Se der alguma coisa para mim, depois eu faço alguma coisa, depois eu resolvo. Se chegar um fiscal aqui, eu faço alguma coisa depois. A responsável já pensa assim, não, peraí, se tem que fazer, vamos fazer. A proativa já pensa, vamos fazer, mas vamos fazer
o que a gente sabe que eles vão pedir daqui a pouco também. Já vamos ficar à frente do que vai ser pedido. E a competitiva pensa, vamos fazer, mas vamos agregar valor ao nosso produto? Vamos fazer de uma forma que a gente consiga ganhar dinheiro com isso? E eu vou representar esses 4 tipos de empresas quanto à gestão ambiental por meio de países, mas é de acordo com o meu ponto de vista. Então, empresa, vou começar com a responsável. Eu colocaria os Estados Unidos como responsável, porque eles fazem tudo direitinho. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, mas eles não investem muito em meio ambiente, né? Quando era o Trump, por exemplo, ele tirou o país do Acordo de Paris, né? Que é aquele acordo que é para reduzir as emissões atmosféricas. Tem a Proativa, e a Proativa eu colocaria a União Europeia, porque a Alemanha, por exemplo, ela já tem o desplante de carro legalizado, né? Que é para aproveitar todas as peças do carro. A França já tem em algumas cidades, lei que obriga todo mundo a ter planta em casa, né, para melhorar o microclima da cidade. Competitiva, eu colocaria a Austrália, né, com aquele monstrão que eu mostrei para vocês lá, a usina de compostagem, que eles estão fazendo dinheiro com o lixo, né, então eles pegam todos os resíduos e conseguem ter uma renda com isso. E cadê o Brasilzão, gente? Nosso paizinho lindo. Olha a gente chegando aí, ó. Brasil eu colocaria reativo, porque o Brasil só faz as coisas quando é realmente, extremamente necessário. E não é só o país, não, viu, gente? Infelizmente, a gente tem essa cultura, muita gente é assim. Claro que nós temos muitas pessoas que são diferentes disso, muitas mesmo, mas infelizmente as pessoas que são reativas refletem muito mais no nosso país, né? Principalmente na questão ambiental, e eu não estou falando só do governo de agora, não, tá? Os governos para trás aí também foram bem reativos quanto ao meio ambiente. E agora eu vou falar um pouquinho da gestão de resíduos sólidos. Aqui é só para vocês saberem que existem classificações para esses resíduos, né? Tem resíduos perigosos e os não perigosos, que são divididos em não inertes e inertes. Os resíduos perigosos, eles são aqueles que têm características, uma ou mais dessas características que estão listadas, ou seja, ele apresentar inflamabilidade, e ou corrosividade, e ou reatividade, e ou toxicidade, tá errado aí, eu acho. Não, tá certo. E ou patogenicidade, ele é considerado um resíduo perigoso. E quando um resíduo não perigoso entra em contato com um resíduo perigoso e é contaminado, por exemplo, se um papel entrar em contato com óleo, ele se torna um resíduo perigoso também. E aqui eu coloquei alguns exemplos de resíduo perigoso, que é óleo, tinta, lâmpada, pilha, bateria, beleza? Isso tudo, gente, rapidinho. Eu tô falando que é uma classificação da BNT-NBR 10.004 e também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, viu? Só para vocês saberem de onde que eu peguei. E o resíduo não perigoso, ele é classificado em 2A e 2B, não inerte e inerte. Não inerte é aquele que apresenta ou biodegradabilidade, e ou compostibilidade, e ou solubilidade em água. Que seria papel, resíduo orgânico, madeira, beleza? E os inertes são todos os demais, os que não apresentam nenhuma dessas características. Seria, por exemplo, tijolo, vidro, pedra, areia, sucata. Plástico, vocês devem estar se perguntando, por que plástico não está aqui? Porque alguns plásticos são não inertes e outros são inertes, vai depender da característica dele. E aqui são alguns impactos, né, dos resíduos, da má gestão de resíduos sólidos, né? Que seria o comprometimento da qualidade do solo e das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, isso por contaminação, por exemplo. Assoreamento das drenagens superficiais. Isso aqui a gente tem um exemplo muito próximo da gente, que é a Lagoa da Pampulha, né, que o pessoal jogou tanto resíduo lá, que ela assoreou, agora ela virou quase que uma ilha, dá pra gente passear por ali, né. Tem também a proliferação de vetores nocivos à saúde,
Que também tem o exemplo da Lagoa da Pampulha, não sei se vocês lembram daquele carrapato estrela que tinha a febre maculosa, né? Febre maculosa. Emissão de gases e ou materiais particulares. Tô achando que a Lagoa da Pampulha pode pedir música no Fantástico, porque ela se encaixa aqui também. Para quem não sabe, na Lagoa da Pampulha já teve uma explosão. Lembra aquele rio que eu falei dos Estados Unidos? Lá aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Teve o acúmulo de gás metano. E alguém deve ter jogado também um cigarrinho lá, alguma coisa assim, e teve uma explosão. E também tem a poluição visual, né? E emissão de odores. E aqui, gente, é porque a gestão de resíduos, ela engloba desde a geração, manuseio, acondicionamento, transporte, né, tudo até a destinação final do resíduo. Mas antes de dar uma destinação adequada para os resíduos, existem outras formas de tornar essa gestão de resíduos mais eficiente, sabe? Por exemplo, a gente pode tentar reutilizar o resíduo primeiro, ou reciclar, às vezes vender, a gente pode doar. E a gente pode, inclusive, fazer com que ele seja insumo para alguma outra etapa de algum processo nosso, ou até para alguma outra empresa. Se a gente não consegue reutilizar, a gente pode tentar tratar, né? E aqui eu coloquei que é importante a gente sempre quantificar o resíduo, né? Saber quanto de resíduo a gente está gerando, para a gente ter um controle e decidir como que a gente vai fazer a melhor gestão desse resíduo. A gente pode neutralizar o resíduo, aí isso vai depender do tipo dele, por exemplo, se ele for radioativo, a gente tem que encapsular ele em cápsulas de chumbo, né? Se for resíduo de saúde, por exemplo, a gente tem que colocar na autoclave ou incinerar, né? Porque o calor, ele consegue matar esses organismos patogênicos, né? E a gente tem que sempre estar monitorando esse resíduo para saber o que vai acontecer com ele depois que ele sair da empresa. Passando por 1 e 2, se não conseguiu fazer nenhum, nem o 2, aí o correto é destinar, né? Tem a logística reversa, que é o retorno dos resíduos para a pessoa que forneceu os materiais, por exemplo. Tem logística reversa para pneu, tem para lâmpada, tem para embalagem plástica. Eu tenho até um exemplo bacana, que é até uma dica aí para quem gosta de batom. A quem disse Berenice, eu acho que quando você chega lá com 5 embalagens, não sei, de produtos de maquiagem, você ganha um batom. Isso é um tipo de logística reversa, muito bacana, inclusive, porque eu adoro batom. Tem a incineração, que é a destruição térmica dos resíduos, né? E tem também o coprocessamento, que também é a destruição térmica dos resíduos e a utilização disso para gerar energia. E além disso tudo, tem a disposição, né? Aqui eu coloquei tanto a disposição correta quanto não correta. Tem o lixão, que não é nem um pouco correto, que é você jogar o lixo lá numa área e deixar o pau quebrar. Tem o aterro controlado, que é você jogar o lixo, colocar a terra por cima e deixar o pau quebrar também. E tem o sanitário industrial, que tem toda uma medida de controle, tem várias medidas de controle, né? Tem sistema de drenagem de gás, tem tratamento de chorume. E ele tem uma coisa muito legal que chama licença ambiental, ou seja, ele é licenciado, ele pode funcionar ao contrário do lixão e do aterro controlado. E tem também a fossa negra, né? Que nada mais é do que um buraco no chão, você joga o seu esgoto lá, sem tratamento nenhum. E geralmente a gente tem isso em sítio, em fazenda, né, na roça. E o engraçado é que a pessoa tem essa fossa negra, dá 10 passos e pega a água lá no poço artesiano. Você está contaminando a sua água, né? Então, quem tiver isso aí, fique esperto, que você pode estar bebendo água contaminada por você mesmo. Então, esse é legal, esse é legal, esse é legal. Esse aqui nem tanto, tá? Esse aqui tanto não é muito legal, que ele é só em último caso. E tem muitas empresas que fazem, por exemplo, um movimento aterro zero. Por quê? Porque o aterro é todo controlado e tudo mais, só que ele tem uma vida útil de 20 e poucos anos, se eu não me engano. Ele ocupa uma área enorme. Quando ele
acaba a vida útil, ele demora muito tempo para recuperar a área, e depois que você recupera essa área, você não pode construir em cima dela. Então, você meio que inutiliza essa área. Perdão, pessoal. Então, como eu falei, existe esse movimento Aterro Zero, né? Que algumas empresas, elas têm o compromisso de não enviar seus resíduos para os aterros sanitários, buscando alternativas de menor impacto, como reciclagem, reutilização, compostagem, dentre outras. Então, como eu falei, o resíduo só é enviado para os aterros quando não há alternativa de tratamento possível, ou seja, passou por 1, por 2, por 3, não conseguiu, só assim que vai mandar para o 4. Aí aqui eu peguei 3 exemplos. A P&G de Manaus, por exemplo, ela converte o lodo dela em energia, em combustível para os fornos de algumas cimenteiras. E além disso, ela reutiliza rebarbas das hastes das lâminas de Gillette para a produção de novos aparelhos de barbear, ou seja, o que seria mandado para o aterro, ela está conseguindo reutilizar, né? Outro exemplo seria a Ambev, que em 36 fábricas ela conseguiu transformar o bagaço de malte, que é um subproduto do mosto, que é uma mistura de água, malte, lúpulo, que forma a base da cerveja, né? Ela pega isso e consegue vender para uma fábrica de ração para animais, porque esse bagaço ele é rico em proteínas. Então, ela transforma isso em ração, ela consegue transformar isso em renda. E só com essa prática, ela conseguiu adicionar na caixa dela 96 milhões de reais. Isso daí incluindo tanto o que ela não gastou para destinar esse resíduo e o tanto que ela recebeu vendendo esse resíduo. Esses 96 milhões de reais foram em 2012, ou seja, em um único ano, 96 milhões de reais. E o outro exemplo é a Fiat de Betim, que ela montou 2 unidades que ela chamou de Ilha Ecológica, que é um galpão de triagem. Então, eles colocam todos os resíduos lá, fazem a separação desses resíduos e encaminham isso tudo para recicladores, né? E lá tem até uma máquina que consegue reduzir 50 vezes o volume do isopor, e eles vendem isso para fabricantes de sola de sapato. Agora eu vou falar um pouquinho da gestão de recursos hídricos e efluentes. Bom, mas antes eu vou falar o que é efluente e quais são as classificações dela. Resumidamente, basicamente, efluente não é nada mais do que uma água depois de ser usada, né? Então aqui, por exemplo, a água mais as impurezas devido ao uso industrial viram efluente industrial. E a água mais as impurezas devido ao uso de higiene, alimentação, essas coisas que a gente geralmente faz em casa, né? Se torna o efluente sanitário. E para tratar é ótimo. Para tratar esses efluentes é importante que seja feita a remoção dos sólidos, remoção de matéria orgânica e inorgânica, remoção de nutrientes, remoção de patógenos. Sobre a remoção de nutrientes, a gente lembra de uma coisa que sempre cai no Enem, que é a famosa eutrofização. Ela sempre cai no Enem, que é o crescimento descontrolado de algas, por causa da grande quantidade de nutrientes ali, né? E aí ela causa vários efeitos negativos, ela tampa a entrada do sol, aí acaba prejudicando o sistema aquático que fica embaixo, né? A vida aquática. E existem esses 3 tipos, né, de tratamento. Tem o tratamento biológico, que pode ser aeróbico, anaeróbico ou facultativo. O aeróbico é aquele que é realizado por bactérias que fazem a respiração, ou seja, elas usam oxigênio para degradar matéria orgânica. Tem o anaeróbico, que são feitos por bactérias que não respiram, né? Então, elas fazem a degradação da matéria orgânica por fermentação. E tem o facultativo, que tem tanto aeróbico quanto anaeróbico. Tem o tratamento físico-químico, né, que é o tratamento que é utilizado produtos químicos, né, que são, por exemplo, a correção de pH, coagulação, floculação. Tem também a decantação como um tratamento físico, né, que não utiliza de produto químico, pode não utilizar de produto químico, mas ela entra no físico-químico. E também tem os outros, que são os mais avançados, digamos assim. Tem o ozônio, que oxida todo o poluente. Tem a radiação ultravioleta,
que consegue alterar o DNA das bactérias e patógenos e impede que eles se reproduzem. E tem uma que eu gosto muito, que chama wetlands, que são as plantas, né, elas vão filtrando os poluentes através das suas raízes. E isso eu acho muito interessante, porque se vocês forem pensar, algum espertinho entendeu como que funciona a eutrofização e pensou, como que eu vou usar isso para me beneficiar? Aí ele fez como se fosse uma eutrofização construída. Ele constrói uma lagoa com várias plantinhas, joga toda aquela quantidade de nutriente, né, do esgoto, e pronto. E deixa as plantas lá fazerem o trabalho delas. Bacana, né? E aqui tem os impactos, né, associados aos efluentes, que são bem parecidos com os... É minha gata esse barulho, tá, gente? Que são bem parecidos com os impactos ambientais dos resíduos sólidos, né, que, por exemplo, o comprometimento da qualidade do solo e das águas superficiais subterrâneas, comprometimento da vida aquática, como eu falei, a proliferação de vetores nocivos à saúde, possível contaminação humana por substâncias nocivas à saúde, redução da qualidade do serviço ambiental associado ao custo do tratamento para fins potáveis. Esse aqui é, por exemplo, se a sua água tiver com um pH muito alto, pode ter incrustação nas instalações, né? E isso atrapalha o funcionamento, né, do tratamento de água, pode levar muito custo. Se for pH muito baixo, por exemplo, a água fica ácida, e aí ela pode corroer as tubulações, e isso também vai aumentar muito o custo. Enfim, é mais ou menos isso. E tem a poluição visual e emissão de odores. E agora, só para fechar essa parte de gestão, a gente vai falar sobre a gestão de emissões atmosféricas, né? As atividades humanas, elas acabam causando muito impacto na atmosfera, né, de acordo com os gases e os compostos que são lançados no ar. E as atividades humanas que podem causar são, por exemplo, industriais, agrícolas, transportes, queimadas, por exemplo, não necessariamente as queimadas que a gente provoca, né. E isso tudo emite poluente CO2, os SOx, os NOx, os compostos orgânicos voláteis, né, que são os COVs. E também outros poluentes, também outros gases de efeito estufa. E tudo isso tem como consequência o aquecimento global, o efeito estufa, né, a intensificação, o agravamento disso, a depleção da camada de ozônio. Também tem a chuva ácida, que é quando os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio eles reagem com a água da chuva, né? E tem outra coisa que eu não sei se vocês conhecem por nome, mas eu tenho certeza que vocês já viram bastante. E sabe aquele céu, né, roxo, meio rosado, que fica lindo no pôr do sol, aí você vai tirar foto e posta no Instagram? Isso aí chama smog fotoquímico, que é a junção da palavra smoke, que é fumaça, e log, que é neblina. Então, esse céu lindo, maravilhoso, colorido, ele é uma fumaça, uma neblina de fumaça, né? Então, ela é a formação de uma camada de ozônio por causa da poluição. Nossa. E é isso aí, é esse céu lindo e maravilhoso que te causa rinite, sinusite, bronquite. Pois é. Bom, os impactos eu já falei, né? Tem também a mudança do clima, que a gente sente na pele. E agora, visto todos esses impactos que estão associados às atividades humanas, né? É muito importante a gente ter conhecimento das ferramentas que podem ajudar a gente a reduzir ou acabar com esses impactos, né, e promover a sustentabilidade. Aí a gente começa com a avaliação do ciclo de vida, que é, inclusive, o assunto de vocês, né? Então, o que é a avaliação do ciclo de vida? Ela é você levantar, avaliar e quantificar todos os impactos ambientais associados a todas as etapas do seu processo produtivo, né? Não só do processo produtivo, o que acontece antes, o que acontece depois. Tudo isso entra na avaliação de ciclo de vida de um produto ou serviço. E existem 4 tipos de avaliação de ciclo de vida. Tem o Cradle to Grave,
que é desde a extração da matéria-prima, ou seja, desde o início até a destinação final, né, do seu produto, ou seja, do início mesmo até o fim da vida desse produto ou serviço. Tem o Cradle to Gate, né, que é desde a extração da matéria-prima, do início, até a porta de entrada da empresa, ou seja, a partir do momento que a matéria-prima chegou na sua empresa, você não avalia mais, você vai avaliar só o que acontece antes. Tem o Gate to Gate, que é da porta de entrada até a porta de saída da empresa, ou seja, a análise apenas do processo produtivo em si, da produção. E tem também o Gate to Grave, que seria da porta de saída da empresa, né, até o fim da vida. Então, seria o que acontece depois que esse produto sai da empresa, até a sua destinação final. E aqui eu coloquei um exemplo de ACV para vocês, que é o exemplo do bolo de chocolate. Você resolve fazer um bolo de chocolate para sua namorada. Vamos supor, foi dia dos namorados. Você resolve fazer um bolo de chocolate para sua namorada. Aí você vai utilizar ovos, chocolate, leite, farinha, açúcar, gás e frutas para fazer esse bolo. O gás é para o fogo, tá, gente? Aí, aqui eu coloquei o ACV dos ovos, por exemplo. Você vai precisar de combustível, fertilizantes, defensivos e de terra para cultivar soja ou cereal, que vai ser utilizado para fazer a ração da galinha que vai botar o seu ovo. E além dessa ração, você ainda vai precisar de milho, de vacina e de água para cuidar dessa galinha. E você não usou só um ovo, não. Você usou 2, 3 ovos. Então, você vai ter que multiplicar isso tudo pela quantidade de ovos que você usou. A gente poderia fazer isso para o chocolate, para o leite, para a farinha, para o gás, para as frutas. E aqui eu coloquei da açúcar também. Você vai precisar da extração mineral para a indústria de beneficiamento, que vai fazer os defensivos. Você ainda vai usar fertilizante e água para cultivar a cana. E além da cana, você vai precisar de energia e insumos para você fazer o seu açúcar, né? E além disso tudo, você ainda tem que calcular a logística e o transporte. Ou seja, todo o transporte de tudo isso para os devidos lugares. E, beleza. Depois que você analisa isso tudo, você tem que ver. Você usou fogo para fazer esse bolo. Então, você teve emissão atmosférica. Você teve que jogar fora um óleo lá. Você contou errado a quantidade de óleo que você ia usar, resolveu jogar fora. Aí tem o efluente líquido. Aí você foi servir o seu bolo para sua namorada. Ela não gostou, jogou o pedaço dela fora. Aí você gerou também resíduos sólidos. Então, o ACV precisa englobar tudo isso. Agora, o ecodesign, que é outra ferramenta que pode ser, inclusive, o resultado do ACV, né? Então, o que é o ecodesign? Ele é você pensar em um produto que seja mais sustentável, ou seja, que tenha o uso de produtos de menor impacto ambiental, que tenha uma consciência ambiental durante o desenvolvimento desse produto. Você prioriza os produtos que geram menos resíduos e gastam menos recursos naturais. Com isso, você tem competitividade e também você tem o seu marketing verde, né? Você pode fazer propaganda falando que o seu produto ele é sustentável. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu não sei se vocês já perceberam que o rolo de papel higiênico, ele tá mais maleável, ele tá mais molinho, mais fininho. Antes ele era mais rígido, mais grosso. O que isso fez? Isso fez reduzir a quantidade de matéria-prima usada e também reduz o volume de resíduo. Quando você vai jogar isso fora, você consegue amassar. Então, isso vai aumentar a vida útil dos aterros. Também vai ter menos desmatamento por causa da menor quantidade de matéria-prima necessária. E, além disso, isso é muito bom para a logística também, porque esses rolos gastam menos espaço nos caminhões, por exemplo. Então, você vai precisar de menos caminhão para poder transportar esse rolo, né? Então, você vai emitir menos CO2. Outro exemplo aqui é a caixinha de pasta de dente, né? Eu, por exemplo, eu compro num lugar que eu compro várias caixinhas juntas. Aí, todas essas caixinhas, elas vêm enroladas num papel filme.
Aí eu tenho que tirar o papel filme, aí tem essa caixa de papelão, aí dentro dela tem o tubo, e dentro do tubo tem a minha pasta de dente. Ou seja, eu vou usar só a pasta de dente, o resto tudo vai virar resíduo. Só que aí eu quero que vocês reflitam. Será que se a empresa vender só o tubinho, a gente vai comprar? Ou será que a gente vai ficar cismado? Vai achar que tem xixi de rato ou alguma coisa desse tipo? Bom, e eu tô perguntando isso para vocês, não perguntando, né? Fazendo vocês refletirem, para mostrar que tem vez que a empresa mesmo muda os seus produtos. Aí eu coloquei aqui um exemplo, essa garrafinha de água. Sabe aquela garrafinha que você consegue torcer? Foi a empresa que resolveu criar uma garrafinha que usa menos plástico. E a gente compra essa garrafinha, e por causa do marketing também a gente acha super legal. E é isso. Mas também tem vezes que a gente que meio que exige essa mudança da empresa, né? Aí eu coloquei aqui o exemplo Canudinho, que a gente começou a fazer um movimento contra o canudinho, porque ele estava matando as tartarugas, né? Aí as empresas tiveram que começar a fazer canudinho de bambu, canudinho de macarrão, canudinho de inox, né? Tem de vidro também. Tem o de papel, que eu não sou muito fã, mas tem ele, né? Aí aqui eu só coloquei o que vocês têm que fazer, né? Só que isso eu acho que vocês já estão cientes, né? Vocês devem escolher um tipo de ACV, um daqueles 4 que eu mostrei, e levantar todos os impactos ambientais causados pelo ciclo de vida de um produto. Depois, vocês vão propor um produto que tenha menores impactos ambientais, né? E o ideal é que vocês proponham um MPV. Para quem não sabe, é um mínimo produto viável. Então, vocês vão fazer tipo um protótipo. E tem as perguntas direcionadas, né? Que é como minimizar a taxa de transformação de matérias-primas, insumos em resíduos, como valorizar os resíduos gerados, como minimizar a taxa de emissão de efluentes atmosféricos, como minimizar o consumo de água e energia, como minimizar a emissão de ruídos e vibrações. Vocês vão escolher entre as indústrias têxtil, laticínio, cerâmica vermelha ou rochas ornamentais. Aí aqui eu coloquei só algumas ideias, por exemplo, você está perdido, você não sabe nem onde começar, você pode pensar em um maquinário inteligente, ou seja, você pode pensar numa inovação no setor de máquinas, né, de uma forma que eleve a produção e reduza a poluição e também reduza o desperdício, né. Você pode pensar numa ferramenta para economizar algum recurso natural, para economizar água, para economizar luz, para economizar insumo. Pode pensar em materiais com potencial de reciclagem, né? Aqui eu coloquei um exemplo para têxtil, por exemplo. Garrafa plástica, resíduo de madeira, a gente consegue fazer roupa com tudo isso. Otimize os materiais utilizados no dia a dia, ou seja, você pode pensar em alguma forma de reduzir a perda de recursos, né, e reduzir a quantidade de resíduo gerado, pensar às vezes num sistema de recuperação de algum material que seria jogado fora. Aí você ainda pode pensar em energia limpa, em algum modelo de economia circular. E aqui eu coloquei algumas dicas do que seria muito legal vocês apresentarem, né? Vocês vão fazer. E aqui eu até coloquei, independente se vocês já pensaram no produto ou não, às vezes isso pode ajudar vocês a pensarem num produto, né? Vocês vão fazer o ACV do produto convencional, em caso de vocês forem trocar um produto por outro, por exemplo. Aí você faz o ACV do produto criado, faz esquema e desenho com tudo que é preciso, né? É igual aquele exemplo que eu coloquei do bolo, primeiro sem quantificar nada, só coloca, só faz uma linhazinha, como se fosse uma linha do tempo, né, entre aspas. Vocês vão levantar depois os impactos ambientais de cada etapa. Seria muito legal vocês quantificarem esses impactos, eu não sei, eu acho que não tem como quantificar todos, mas de acordo com o conhecimento que vocês têm, com o que vocês acharem no Google, seria muito interessante quantificar, por exemplo, a quantidade de CO2 que é emitida. Aí vocês vão pegar os resultados desses 2 ACVs, vocês vão comparar e mostrar quais que são os benefícios, tanto para a empresa, que seria principalmente econômico, né, para a sociedade e também para o meio ambiente. E eu também coloquei aqui a ideia de vocês usarem alguns dos indicadores que eu vou mostrar agora. Por exemplo,
tem aqui a pegada de carbono. A pegada hídrica e também a pegada ecológica, mas eu vou falar primeiro da pegada de carbono, né? E o que é a pegada de carbono? É você saber quanto de CO2 é emitido em todo o processo até o seu consumidor final. Quem aí toma café? Eu. Esse pessoal aí que toma café, toma quantas xícaras por dia? Várias. 3 é só uma. Pois é, aqui eu coloquei a pegada de carbono para uma única xícara de café, em gramas de CO2. O que ela emite? Só para cultivar o café que vai ser usado nessa única xícara de café, são emitidos 32 gramas de CO2. Para o processamento e transporte, 3,93. E assim vai. Aí, beleza, aqui você pensa, mas é gramas de CO2, geralmente eu vejo o povo falando em toneladas de CO2. Beleza, mas não teve um coleguinha aí que falou que toma várias por dia? A minha mãe também toma várias por dia. Eu conheço muita gente que toma várias por dia. Agora imagina a soma desse tanto de gente. Pode falar. Mas você acha isso aonde que você tá falando? Esses gramas aí de CO2? Esses gramas aqui, eu posso perguntar para o João, porque foi ele que fez esse slide. Eu confiei nele. Beleza. Mas eu posso achar os dados e mandar para vocês depois. Você quer que eu procure? Não, depois, eu quero só saber onde é que você achou esse negócio aí de gramas de CO2, se é só no Google ou tem que fazer uma pesquisa muito profunda. Olha, eu acredito que deve ter sido no Google mesmo, porque tem muita pegada de carbono que você acha no Google. Muita, você consegue ver de muita coisa. Pegada hídrica, pegada de carbono, tem esses dados todos. Beleza, mas olha obrigado. A fonte que você está olhando, viu? Depois eu até vou confirmar com ele qual que é essa fonte aqui, porque eu também sou chata com fonte. Beleza, obrigado. Nada. Pois é, pessoal. Então, é só para vocês terem uma ideia de que uma xícarazinha de café não faz tanta diferença. Mas se vocês forem contar quantas pessoas tomam café, quantas xícaras de café por dia, aí vocês já imaginam quanto de CO2 é emitido só para a gente tomar café. Tem também a pegada hídrica, que ela segue mais ou menos a mesma linha da pegada de carbono, né? Aqui, por exemplo, para a sua xícarazinha de café, você gasta, na verdade, 140 litros de água. Para você comer um tomate, é 180 litros de água. Para você tomar uma taça de vinho maravilhosa, 120 litros de água. E para você usar uma única folha de papel que tem aí no seu caderno, são 10 litros de água. Pois é, assusta, né? Eu fico assustada. E como a gente nem vê essa água toda, a gente acha que a gente não está impactando tanto. Só que, na verdade, está. Bom, e aqui eu coloquei um exemplo de pegada ecológica, que é um site muito bacana, que ele calcula a sua pegada ecológica, de acordo com a sua alimentação, moradia, bens, serviço, tabaco e transporte. Aí, gente, esse exemplo aqui não é meu, não é o meu resultado, não, tá? É o do meu colega. Se todas as pessoas no mundo tivessem o mesmo estilo de vida que ele tem, seriam necessários 3,35 planetas para sustentar a vida dessas pessoas. Aí é o legal que aqui tem um gráficozinho do lado, que mostra, inclusive, a média global, a média brasileira, então dá para você ver como que você está de acordo com a média. Olha como que ele está ruim ali. E esse site ainda te dá algumas dicas, por exemplo, viu que ele está gastando muito com transporte, né? Aí ele dá a dica: deixar seu veículo na garagem alguns dias na semana contribui para um planeta mais saudável e para uma cidade melhor. Caminhe, pedale, utilize o transporte público, etc. E também de alimentação, porque ele come carne. E ele come todos os tipos de carne. Então, a carne bovina aí, por exemplo, precisa de grandes áreas de pastagem, de agricultura, né? Então, emite muito poluente, precisa muito de água e etc. Aí, o que ele pode fazer com isso? Ele pode olhar e falar: nossa, precisa de muitos planetas, o que eu posso fazer? Tem a minha alimentação, ok, que tal uma segunda sem carne, por exemplo? Ou que tal eu começar a ir de bicicleta para alguns lugares perto da minha casa, por exemplo, comprar pão, alguma coisa do tipo, ao invés de ir de carro. Então, essa ferramenta, ela é muito legal. E se der tempo, mas eu acho que não vai dar, porque eu acho que eu já estou até passando do meu tempo, a gente pode entrar nesse site, fazer os nossos e depois discutir um pouquinho. Outra ferramenta é a produção mais limpa, né?
A diferença dela para convencional é o seguinte: a convencional, ela pensa assim, beleza, a gente gera resíduo, né? E o que a gente vai fazer, então, já que a gente gera resíduo? E a produção mais limpa já pensa assim, ok, a gente gera resíduo, mas por que a gente gera esse resíduo? De onde que ele vem? O que eu posso fazer para produzir menos resíduo, para gerar menos resíduo? Então, de uma forma um pouco melhor, explicando, a convencional a gente chama de técnica de fim de tubo, que seria o quê? Eles tomam uma atitude só no final da produção, ou seja, só depois que eles geram os resíduos. Então, é um pensamento linear, né? E eles fazem o tratamento depois. Então, isso foi minha gata. Aí tem filtros, tratamentos de efluentes, aterros. Já a produção mais limpa, ela já pensa de uma forma circular, que seria a redução do consumo de matéria-prima, água e energia, o reuso do resíduo, reciclagem do resíduo, novas tecnologias, monitoramentos, ou seja, ela não pensa o que eu vou fazer depois que eu gerar o resíduo, ela pensa o que eu posso fazer para gerar menos resíduo, para consumir menos matéria-prima, para consumir menos água, menos energia. Então, ela é para evitar isso tudo que eu falei. E agora eu vou falar só um pouquinho da ecoeficiência, porque eu sei que vocês não são de ecoeficiência, mas eu acho importante falar, que nada mais é do que uma adaptação da produção mais limpa, que chama P mais L, né? Então, só que ela, assim, ela é o P mais L, só que é adaptado para a linguagem do empresário, ou seja, ela é ganhar dinheiro. Como que eu posso ganhar dinheiro reduzindo consumo de energia, de água e de resíduo? Ninguém vai falar nada não da piadinha? Esse slide não é meu não, tá, gente? Eu nem gosto muito de futebol. Eu colocaria isso aqui, tá? Aquilo ali é só para acordar vocês. Eu nem E entendi aqui... a piada. Não entendeu a piada? Não. Eu também não, mas vamos lá. Tem alguns exemplos que eu peguei aqui de ecoeficiência para vocês. Por exemplo, essa empresa aqui, ela tinha um galpão gigantesco, muito iluminado, com várias lâmpadas, né? Então, ela tinha um consumo de energia muito, muito alta. Aí deram a ideia... Carmen, depois eu olho. De colocarem telhas translúcidas nessas empresas, que faziam com que a luz solar pudesse penetrar no galpão, né? Então, eles conseguiram fazer isso e apagar as luzes durante o dia. Então, eles investiram R$ 9.172 nessas telhas translúcidas, e em um ano eles já tiveram um benefício de 10.632,31 com energia, ou seja, em um ano eles já tiveram um payback e ainda ganharam um dinheirinho. Ganharam não, né? Ainda economizaram um dinheirinho. E também tiveram um benefício ambiental, que é a redução do consumo de energia elétrica. Outro exemplo aqui é nessa empresa de sapatos, né? P mais L ali, gente, é a produção mais limpa, tá? Então, primeiro eles faziam o seguinte, eles pegavam a cola, passavam a cola para vários recipientes diferentes, e de um recipiente ia para outro recipiente, até que chegava nessa escovinha aí de madeira, que eles mergulhavam na cola e passavam na sola do sapato, né? Então, além deles perderem muita cola nessa mudança de lugar, que eles iam passando a cola, eles ainda faziam todos esses materiais que entravam em contato com a cola sintética virar resíduo perigoso, igual eu falei com vocês. A partir do momento que um resíduo não perigoso entra em contato com um resíduo perigoso, ele se torna resíduo perigoso. E você destinar um resíduo perigoso, você gasta muito mais que para você destinar um resíduo não perigoso. É muito mais caro. Aí, a ideia foi colocar essa maquininha aí do lado, que a cola ia direto para essa maquininha e da maquininha para a sola do sapato. Então, a única coisa que eles descartavam é essa coisinha aí de cima, tá vendo? Da maquininha, essa coisinha que deve ser de plástico, pelo que eu tô vendo. Então, eles gastaram R$210 para comprar a maquininha e tiveram um benefício econômico de R$17.900. Só de comprar menos cola, porque teve menos desperdício de cola, e também de não destinar esses resíduos que se tornaram perigosos, né?
E teve o benefício ambiental, né? Que eles reduziram cerca de 2.436 quilogramas do consumo da cola sintética. E, por fim, esse outro exemplo aqui, que é uma empresa de biotecnologia, que eles compravam esse isopor, que inclusive vinha em caixas de papelão. Eles compravam esse isopor e colocavam dentro das caixas onde eles colocavam os produtos para eles não quebrarem durante o transporte, né? Não ficarem batendo ali. Até que um dia um abençoado falou assim: por que ao invés da gente usar esse isopor que a gente compra, a gente não picota os nossos papéis e usa papel picotado? Aí eles investiram R$1.800, que foi o preço da máquina de picotar o papel, né? E em um único ano eles economizaram R$8.893 com a não compra, né, do isopor. E eles ainda tiveram benefício ambiental de 264 quilogramas da redução do consumo de isopor. Então, eles deixaram de utilizar 264 quilogramas de isopor e deixaram de usar 1.500 quilogramas do consumo de caixa coletiva de papel, que é a caixa onde vinha o isopor. Aí aqui, se a gente tiver um tempinho para fazer a nossa pegada ecológica, a gente pode fazer, porque eu já acabei o conteúdo. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que eu tenha mostrado que pensar fora da caixa, pensar em algo inovador, né, trazer ideias que proporcionam a melhoria do desempenho ambiental, não é aquele bicho de 7 cabeças, né? E começar a faculdade com esse senso crítico, essa visão diferenciada, pode trazer resultados incríveis. Você pode estar assistindo aula e pensar, opa, isso aqui dá para fazer isso aqui, né? E aqui eu coloquei uma frase que eu gosto muito, que é do Carlos Drummond de Andrade, que para mim encaixa perfeitamente na sustentabilidade, que é: a maior ambição do inovador é que sua inovação se torne tradicional. E o que é preciso para essa inovação se tornar tradicional? Ela tem que ser sustentável, porque ela tem que estar no equilíbrio social, ambiental e econômico. E é isso, pessoal. Acabei. Bom, muito obrigado, viu, Larissa? Foi uma ótima apresentação. Eu aprendi muita coisa na questão de resíduo também. Eu lembro que eu fazia, no caso, quando eu fazia meu técnico em química, tinha muito essa questão de lidar com resíduo, porque muitas vezes não sabia o que se fazia com resíduo perigoso. Então, tinha coisa que era jogada na pia, não tinha uma cultura de lidar com resíduo tão firme quanto antigamente era, quanto hoje, na verdade, é. Então, isso é muito bacana saber que hoje em dia o mundo está indo para esse caminho da ecologia e do ecodesign. Sim, está indo. Então, isso é muito importante. E agora que a gente pode abrir um momento para dúvidas, para mesmo perguntas, se alguém quiser, um comentário, se quiser também. O pessoal pode ficar à vontade. A gente passou um pouco do tempo, mas eu acho que assim, isso não tem problema nenhum. Não, isso, pelo contrário, eu acho que isso é muito bom, porque você vê que um conteúdo riquíssimo, tem muita coisa para falar, acho que daria para falar muita mais. E aí, assim, vamos aproveitar agora esse momento que quem quiser falar do seu projeto, do que ele pensou durante, porque o design thinking, você tem que propor uma solução, né? Na verdade, ter várias ideias de soluções. Aproveitar que a Larissa aqui, ela tem muito conteúdo aqui para nos falar e aproveitar esse momento. Deixa eu ver, com os comentários aqui, o pessoal até colocou aqui o site do gráfico onde você tirou, onde estava no slide, no caso, né? Ai, colocou. Colocou é engraçado aqui. porque eu não tô conseguindo ver aqui o chat, eu acho que é porque eu não tô no grupo, né? Acho que é porque você também é convidada de fora, deve ser por isso. Não sei, não conheço muito bem a plataforma do Teams. Mas aqui, o pessoal colocou aqui o site para calcular pegada, o gráfico, onde que você achou o site. Sim. O site onde teve o gráfico. Pois é, eu ia até colocar aqui, eu ia copiar e colar o site, só que não dá. Mas se a galera quiser ir fazendo e contar, teve uma pessoa que precisou de 9 planetas
Caramba, é muita coisa. 9 planetas. Pois é, eu não como carne, né? Então, o meu comparado com aquele meu colega já reduziu muito, já foi para 1, alguma coisa de planetas. Mas mesmo assim, se você pensar, e olha que eu não sou uma pessoa tão consumista assim, eu sou uma pessoa ok. E sendo uma pessoa ok, já precisaria de mais de um planeta para sustentar se todo mundo fosse igual a mim. Aham. Pra você ver como que, ainda assim, mesmo não sendo uma pessoa completamente consumista, 100% assim, que não se preocupa, porque você se preocupa bastante com o meio ambiente, imagina uma pessoa que não se preocupa, na verdade, né? Pois e olha aqui, olha o meu celular. Moto G5, gente, eu não compro nada. Não, o Moto G5 aí tá precisando pelo menos de um 7. Pois é, eu não compro nada, gente. Hoje E olha só, ainda eu preciso de mais de um planeta para me sustentar. Pois é. Mas é... Larissa, o Oi. pessoal tá agradecendo aqui no chat a apresentação, elogiando, falaram que gostaram bastante. E eu queria só lembrar eles para levar em conta esse último comentário que você falou, para considerar o lado social, ambiental, ecológico, né? E construir a árvore de problemas, que é a próxima entrega deles, baseado nisso, basear os efeitos nessas 3 causas, nessas 3 visões. E acho que eles têm subsídio para depois dessa aula para construir. Foi muito, muito bom. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, gente. Eu até tinha anotado aqui em algum lugar. Não, mentira, não vou achar, não. Depois, se eu achar, eu mando para vocês e alguém manda aí. Era uma coisa muito interessante também, só que eu perdi a minha anotação, porque, né, home office, vai e volta para a empresa e a gente perde as coisas. Mas, enfim, qualquer dúvida, eu tô aqui então, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora, se vocês quiserem perguntar depois também, vocês podem colocar meu e-mail aí para eles. Claro, você não consegue escrever nem ver o chat, né? Acho que... Gente, qual que é o seu e-mail? L de Larissa. Ele? Boson, B de bola, O-S-O-N, @fieng.com.br. E é N de nariz, de navio. Larissa. Oi. Cheguei um pouquinho depois aqui, eu não vi a sua apresentação. Você é formada em quê? Eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Cefet. E agora eu faço um MBA em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança. Ah, entendi, que legal. Vou ter emprego, então. Vai. Você pode ficar tranquilo, que ainda mais com a indústria 4.0 aí tomando conta, quem faz ambiental não vai ficar desempregado não, gente. Não vai. Aí, Larissa, só para confirmar aqui, é lbosson, Opa, já mandaram aqui. Obrigado, Thaísa. Alguém mandou aí? Mandaram aqui, o lbosson. Mas aproveitar que, pô, você vê, né? Hoje em dia, a indústria 4.0, o pessoal tanto fala nela, né? Mas pra você ver, o Brasil ainda continua um pouco atrasado. Então... Pois é, por isso que eu falo. O bom e o ruim do Brasil é que ele tá atrasado. É bom ele tá atrasado porque a gente sabe o que tá vindo. Então, se você estiver ligado aí no que tá acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, você consegue estar um pezinho à frente aqui, né? Então, você deixa de ser reativo, né? E passa a ser o outro lá, que eu esqueci o nome. Competitivo. Competitivo. Né? Na verdade, eu acho que o competitivo é o último, né? Seria o ideal, no caso, né? Seria a história da vida. Mas acho que ser responsável só, por enquanto, tá ótimo, se a gente conseguisse. Com certeza, ser responsável tá ótimo, gente. Só que para vocês que querem emprego, é bom estar um pouquinho à frente, tá? E bom que para a questão de ecologia, a gente não precisa criar algo novo, né? Mas só pegar o que já tem aí e melhorar ecologicamente, deixar mais sustentável. Pois é até o que eu tinha falado antes, uma das minhas dicas, é assim, se você não consegue pensar em algo inovador agora, faz o ACV de alguma coisa que já existe. Vê se tem alguma coisinha lá que é até fácil. Ele tá fazendo ACV, você fala, nossa, podia mexer nisso aqui, que já ia fazer uma diferença absurda. Entendeu? Eu acho que o problema é porque a gente não tá com muito tempo para parar e para pensar. Por isso que a gente não tá tendo tanta inovação. Porque a gente está sempre numa correria do dia a dia, que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que ir, que tem que arrumar casa. Então, assim, a gente acaba que não para pensar. Se a gente parasse mais para pensar, igual eu falei, não é esse bicho de 7 cabeças. É só você pegar e estudar.
Só que Analisar. aí tem que pensar na parte do sustentável, porque às vezes você tem uma ideia que é renovável, igual aquilo que eu falei da energia, uma ideia renovável, uma energia renovável, limpa, mas você não sabe se ela se encaixa economicamente e socialmente em algum lugar, Uhum. Perfeito. entendeu? Aí tem que ficar pensando sempre nesse tripé. Uhum. Nossa, genial. Mas, ô Larissa, tipo, se a gente quiser fazer um contato, se você poderia fornecer esse slide pra gente, você conseguiria mandar esse slide? Claro, mando sim. O meu slide está um pouco diferente do instrutor que deu para a ecoeficiência, né? Uhum. Porque eu peguei o slide, a gente tem um slide padrão para essa aula, Uhum. só que eu modifiquei mais para ficar alguma coisa mais, um pensamento mais linear. Troquei de lugar alguns slides, etc. Então, às vezes, seria legal você pegar o meu slide e pegar o slide dele também, que Uhum. tá um pouquinho diferente. Você, tipo assim, se mandar um e-mail para você pedindo esse slide, tem problema? Não, pode mandar, eu mando sim, sem problemas. Então, eu acho que... Alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode finalizar nosso encontro. Acho que foi um encontro muito bom. Aprendi muita coisa boa aqui, de falar a verdade, ou muita coisa que eu não sabia, que o aterro sanitário, a questão do... Não é um aterro sanitário, aquele... Perdão, esqueci o nome. O controlado? Aquilo lá eu não sabia disso do Brasil, como que a gente tem muito potencial para ser um país ecologicamente sustentável e perde um potencial desse. Exatamente. Ah, você estava falando da compostagem. Isso, também. Ah. Eu não sabia o nome. Pois é, gente, aquela usina de compostagem ali brilha o olho de qualquer pessoa da área de meio ambiente. Nossa. Aquilo ali é maravilhoso. Uhum. O pessoal falando que não tem dúvida, elogiando bastante a apresentação, foi muito Obrigada. Então, acho que a gente fica por aqui. Muito obrigado, Larissa, por toda a apresentação, disponibilidade, pelo tempo de você. E qualquer coisa, eu sei que a gente pode contar com você. Pode, sim. Então, bom dia, pessoal. A gente vai parar e encerrar a reunião aqui agora. Não sei como é que fala, acho que